Hello everyone, let's talk about amebias. Check it out. Vamos falar sobre as entomoebas, a amebíase que é um parasita somente do homem. Então, parasita hospedeiro definitivo aí é apenas o homem. As entomoebas são muito famosas, principalmente uma que entra pelo nariz, passa pelo nervo, vai para o cérebro e come o cérebro do indivíduo. Então as pessoas têm um certo medo das entomoebas por causa dessa história. Porém, nós não vamos falar desse tipo de entomoeba, ou seja, existe, né, vários tipos, ou seja, é biodiverso as entomoebas. Então, nós temos a histolística, que será a que nós vamos comentar hoje. A histolística, que é a parasita, né? Nós temos a mutualística, que está, por exemplo, aí na região da boca. Então, nós temos umas entomoebas que são bem positivas. Nós temos aquelas de vida livre, que elas podem até passar pelo nosso sistema digestório, mas elas vão embora, não vai causar nenhum efeito, tá certo? São de vida livre. E tem aquelas que parasitam somente os animais, né? The dogs and the cats. Ok, beleza. A entomoeba, né? Ela faz parte do grupo Sarcodina ou Rhizópoda, que são protozoários que não possuem nenhuma estrutura de locomoção, tá certo? Isso aqui é bem importante de se comentar. As entomoebas, Sarcodina ou Rhizópoda, elas também possuem uma característica muito própria, singular delas, que são seu formato, né? Então, a membrana plasmática dela é fluida, né? E ela vai modificando sua forma o tempo todo. Então acaba que ela não tem uma forma. E nós temos também os pseudópodes, né, que é a membrana plasmática aí da entomoeba, da ameba, ela se alonga, se diminui, né, e dessa forma ela vai se locomovendo. Outro ponto interessante aqui é essa parte que está no centro aqui, né? Você tem aqui as duas formas de vida da entomoeba. Duas formas com que ela se transforma para poder conseguir realizar a parasitemia, as formas que ela tem de sobreviver a um ambiente complexo. E quais são essas formas? Trofozoito, que você consegue identificar nessa imagem aqui, né, que tem um cachorro, né? Não sei se ouviu o latido. Enfim, tem a forma trofozoítica, a fase trofozoítica. E também nós temos a fase... Ixi, travou aqui. A fase cística. Ah, aí foi, show de bola. E aí nós temos a fase cística. Então, você está vendo aqui a fase cística. Você pode ver que tem uma bolinha aqui, né? Tem outra bolinha aqui, que são núcleos. Então, aqui tem 4 núcleos na fase cística e ela é arredondada, certo? Ó, bem legal, show de bola. Dá para ver isso aqui bem. E na fase trofozoítica, você tem aqui um indivíduo aqui mais disforme, né? Sem muita forma. É apenas um núcleo, então é uninuclear. Ou seja, quando vai fazer aqueles exames de fezes, certo? Vai fazer aqueles exames de fezes, o pessoal lá vai identificar nas suas fezes o trofozoito facilmente, porque só tem um núcleo, tem esse formato aqui disforme, tá certo? Então, repito, nós estamos falando da entomoeba histolística, característica do trofozoito, disforme e uninuclear, tem apenas um núcleo fácil de identificar nas fezes. O cisto, né, a fase cística, já é um indivíduo aí
estou falando indivíduo, né, mas você está entendendo que é a representação aí desse protozoário. Então, esse protozoário, que estou chamando de indivíduo, na fase cística ele é redondinho e ele possui entre 2 a 5 núcleos, que são responsáveis por, quando estiver em uma situação adequada, tranquila, se dividir para formar outros trofozoítos. E existem alguns pontos que você precisa se lembrar. Número 1, né? Na questão aqui da fase cística, ocorre como o padrão de todo protozoário uma fissão binária, né? De reprodução assexuada. Poxa, isso daqui é importante. Então, no processo de encistamento, formar o cisto, começa a acontecer uma duplicação, uma triplicação, uma quadriplicação, uma quintuplicação, ou seja, os núcleos e organelas vão se dividir de 2 até 5 vezes, dependendo do tempo e do processo, se ele for interrompido ou não, se o encistamento precisar acontecer de maneira mais rápida ou não. Então ele vai se duplicar, não tem muito segredo. Puxa, passou um carro aqui, não tem muito segredo, então ele vai se dividir. Ok, no processo de desencistar, né, se no processo de encistamento se dividir até 5 vezes, então ele vai formar até 50 moebas, que vão colonizar facilmente a região intestinal, né? Então, quando nós comparamos com outras doenças, como giardíase, a entomoeba já vai ter os primeiros sinais, os primeiros quadros diarreicos, por exemplo, já irão aparecer em poucas horas após a contaminação. Agora, na giardíase, por exemplo, a pessoa se contaminou de manhã, à noite ela vai ter os primeiros quadros diarreicos. A pessoa se contaminou com a entomoeba pela manhã, no final da manhã ela já tem esses sintomas aqui. Poxa, muito simples demais, não tem o que inventar aqui, né? Papum. Outro ponto interessante é a adaptação do envoltório do cisto. Então, o cisto é a forma de resistência, né? O cisto é o soldado de sobrevivência que vai viver em um ambiente inóspito, um ambiente tóxico, difícil de guerra. Então, ele tem uma adaptação para sobreviver nesses ambientes que não são favoráveis, ou seja, que estão fora do hospedeiro dele, que é o ser humano. E esse envoltório é formado por um carboidrato chamado quitina. E esse carboidrato chamado quitina é o que você encontra aí nos artrópodes, né, nos besouros e tal. Muito resistente no exoesqueleto desses insetos. Então a quitina ela vai ajudar na resistência, claro, em meio ambiente muito ácido, em ambientes aquosos, a quitina vai ter uma certa resistência e vai colaborar também na adesão. Então imagina, a quitina entrou em contato com a água, ela facilmente vai se aderir, né? Ela vai grudar nessa superfície ali, tá certo? É carboidrato. Então, a entomoeba, ela utiliza carboidrato ao invés de proteína para a formação da capa cística. E esse é um ponto que a literatura traz, né, e a interpretação evolutiva traz como um grande ganho desse parasita. Ok, o que acontece na vida real? Esse cisto está no meio ambiente, por algum motivo você se contamina pela água, pelo alimento, a mão suja vai na boca, não sei. Ocorre a deglutição, vai para o estômago, aí tem um ácido, e essa capa cística, esse envoltório do cisto, ele vai se degradando aos poucos e começa a ocorrer o processo de desencistamento. E aí vai ocorrendo o processo de desencistamento que começa no estômago, vai ali para a região do duodeno e vai descendo, né? E dependendo
de, de algumas situações que eu ainda vou comentar, esse desencistamento vai se completar lá no início aqui, ó, do intestino grosso, no início do intestino grosso. Em alguns casos ele já vai se desencistar e já vai aderir, né, no intestino delgado que está cheio de nutrientes. Beleza? Também muito legal, muito simples. Qual é o detalhe? Por que esse sujeito ele continua afetando a raça humana? É por uma das características, além da quitina que gruda facilmente nas coisas, essa característica que é primordial, a tal da diarreia explosiva. Evacuação de fezes muito líquidas, frequentes e com força excessiva, acompanhada por um grande volume de gás. Então, essa diarreia explosiva faz com que esses cistos que estão ali no intestino grosso saiam e contaminem o ambiente. E mesmo esse indivíduo, essa moça, esse rapaz lavando bem as mãos, imagina uma criança, um idoso com uma certa dificuldade, ele acaba contaminando o ambiente que ele está. Então, a porta do carro, a torneira, a maçaneta. E se esse indivíduo é um professor de universidade, se esse indivíduo é um acadêmico de uma universidade, é de uma escola, ensino fundamental, não sei, vai para um clube e ele está, essa quitina que teve contato ali com a água, aderiu na sua mão, na sua unha, facilmente vai passar, vai contaminar um número grande de pessoas. Então, essa é uma característica que nós não podemos esquecer. Então, a porcentagem também de coliformes fecais na água do Brasil é um ponto a se considerar, um ponto a se preocupar. Inclusive, você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da qualidade da água, a porcentagem de coliformes fecais permitido e regiões que possuem coliformes fecais acima da média. Inclusive tem uma praia em Florianópolis que você pode pesquisar aí depois, tinha uma porcentagem acima. Então, um local lindo, maravilhoso, turístico, mas não era própria para o banho, né? E no sul, né, uma região em tese que geralmente sempre está mais desenvolvida. Então, beleza. E qual outras questões, talvez culturais da nossa época, que facilitam essa contaminação, além desse problema nacional da porcentagem de coliformes fecais na água? Nós temos esses filtros aí magnéticos, né, que magnetizam a água e não tem velas porosas. Então, esse cisto ele gruda ali nas velas porosas e fica ali. Aí passa 30 dias e ele morre. Agora, esses filtros magnéticos, joga lá a mágica na água e não vai ter uma forma de segurar esses cistos. Então, a pessoa vai ingerir essa água com cisto e vai ocorrer, esse parasita vai seguir o ciclo natural dele normalmente. Outro ponto interessante aqui. Esse cisto, ele grudou ali na unha da pessoa, principalmente essas moças, e até rapazes têm uma unha um pouquinho maior, e de repente você lava, talvez você lava da melhor maneira possível, principalmente teve a Covid, o pessoal sabe lavar mais a mão, fica uma quantidade de tempo maior, mas mesmo assim não é o suficiente para retirar esse cisto. Ele só vai mudar de lugar. Então, se de repente você está me escutando e está com diarreias explosivas, vale a pena você andar com palitinhos de dentes para você limpar as suas unhas e não contaminar o ambiente que você vive, fazendo com que outras pessoas também sejam parasitadas por esse protozoário. Então tá aí uma dica importante. Utilize o palitinho de dente. Beleza. As entomoebas são eucariotos primitivos, ou seja,
eles não possuem mitocôndria, não possuem retículo endoplasmático rugoso e não possuem complexo de Golgi. Aqui, ó, show de bola. Ó, easy, easy. Pois é, show de bola, né? Então, não possui esses negócios aqui. O que isso significa? Número 1. A mitocôndria produz energia e ela é essencial para a vida. A energia é essencial para a vida de qualquer organismo. Porém, como esses eucariotas são primitivos, eles possuem uma outra organela chamada de mitossoma, aqui, ó, ou cripton. Mitossoma ou cripton. E o mitossoma ou cripton substitui a função da mitocôndria, que vai colaborar para a produção de energia, vai também exercer o papel ali de guardar energia. Dessa forma, esse mitossoma ou cripton é essencial para a sobrevivência da entomoeba. Logo, só repetindo a mesma coisa, acrescentando informação nova. Se não existe mitocôndria, não vai ter uma atividade de produção de ATP dependente de oxigênio. Isso significa dizer que ela possui um metabolismo anaeróbio, que essa entomoeba vai estar ali no intestino delgado com muitos nutrientes e vai ser o suficiente para ela sobreviver. Outro ponto interessante é que na fase cística vai acontecer uma redução do metabolismo, ou seja, vai diminuir a produção de energia e vai começar a utilizar somente a reserva de energia na fase cística. Então esse cisto ali ele vai começar a consumir a reserva de energia e ele vai conseguir sobreviver sozinho durante 30 dias. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que se não existe mitocôndria, que precisa de oxigênio, se não existe outras organelas para a síntese proteica, como retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, que organiza as proteínas produzidas, essa entomoeba ela vai ter uma quantidade maior de moléculas de energia para gastar na sua replicação, para se dividir na fissão binária, os núcleos. Vai gastar mais energia para aderir e nos mecanismos de evasão, né? Sair de um lugar para ir para outro. Então, como que ocorre a síntese proteica nesse eucarioto primitivo, que não tem mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi? A síntese proteica ocorre no citoplasma. Esses pontinhos pretos aqui, ó, que você está olhando, eles são, né, os nossos mitossomas e criptons. E esse grande aqui é o tal do vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil, né, faz parte da teoria dos propulsores. Quando nós falamos de vacúolo contrátil, né, ele possui aí a função de osmorregulação, né, de expelir água. E há quem diga, certo? Há quem diga que ele também colabora com os pseudópodes na movimentação, agindo como um propulsor em que ele vai pegar a água, vai expelir a água e junto com o pseudópode vai colaborar para que ele salte de uma região para outra. Contra antifluxo, né? Se ele precisar subir do intestino grosso para o intestino delgado, de repente ali tem mais nutrientes. E isso nós vamos comentar falando sobre os mecanismos de evasão. Agora, os mecanismos de transmissão meio que já foram comentados, mas eu vou rapidamente frisar que é fecal oral, não somente, né? Nós temos aqui a transmissão indireta por água, alimentos contaminados, né? De repente uma maçaneta, uma mesa, a pessoa passou a mão ali na mesa, você passou a mão na mesma mesa, você não sabe, né? Às vezes vai pegar o papel ali para secar a mão no banheiro e alguém contaminado passou a mão ali, você passa a mão e acaba sendo contaminado.
O cisto, né, ele é extremamente resistente ao pH ácido, então ele consegue viver num caso assim extremo, um pH 1 super ácido, ele consegue sobreviver. Se tiver seco, se tiver úmido, esse cisto também consegue sobreviver, tá certo? Isso devido à quitina, a capa, né, cística, que colabora, né, para que esse cisto entre no estômago e a partir dali ele começa o desencistamento de maneira adequada para o desenvolvimento do parasita, para formar o trofozoito. Então, após o desencistamento completo, vai se formar as amêbulas, vai se formar os trofozoitos que vão aderir, né, que vai acontecer o processo de adesão para poderem continuar o ciclo da entomoeba histolística. Agora, já o trofozoito, se colocar ele num ambiente muito ácido, ele vai morrer, tá certo? Eu acho que, deixa eu ver se está faltando alguma coisa, estou sentindo isso. Ah, tá, beleza, é isso mesmo. Existem as enzimas digestivas ácidas também, que é o mesmo processo do pH ácido que eu comentei. pH alcalino, também ele é super power resistente. Agora, sobre o desencestamento, que começa a ocorrer ali no estômago, no intestino delgado, né? Ele geralmente, nem sempre, vai acabar completamente ali, vai iniciar ali no duodeno, intestino delgado e vai acabar completamente no início do intestino grosso. E ali esse trofozoito vai se aderir. Agora o trofozoito não aguenta ácido, já falei isso, então eles são destruídos no estômago. Beleza. Ciclo de vida da entomoeba. Então ele é um cisto, né? Cisto very happy. Esse cisto ele é ingerido por um indivíduo, por qualquer água, alimento, tarará, tarará, etc. Você já entendeu isso? Ele vai para o estômago e ali no estômago começa o processo de desencistamento. Vai para o duodeno, intestino delgado, tal. Quando chega no início ali do intestino grosso, ou talvez ele esteja aderindo no intestino delgado, ele começa a se reproduzir, começa a se alimentar dos nutrientes que estão ali, a parasitemia aumenta. E se de repente ele entende que ele precisa se soltar ali do intestino grosso, em razão ao grande volume, por exemplo, de líquidos, de fezes, né, a diarreia explosiva, ele se solta voluntariamente, se insistando. Então ele fala assim, ok, vai ser difícil ficar aqui. Então ele se solta e começa a liberar quitina. E essa quitina forma a capa cística. Formou a capa cística, ele desce pelas fezes, certo? E aí, mesmo processo, vai contaminar o ambiente, tarará, tarará, e volta para o ciclo de vida. Acabou. Não tem muito segredo, não. Agora, o indivíduo vai lá e toma um remédio. Esse remédio, esse medicamento, vai alterar a fluidez da membrana e vai impedir que esse cisto continue aderido. Então, ele vai acabar com o processo de adesão, porque ele altera a fluidez de membrana. Além de fazer com que esse trofozoito se solte, não consiga realizar o processo de adesão, ele impede que esse trofozoito solte quitina para se encistar. Então ele vai se soltando e vai morrendo. Pá, pá, vai morrendo. Saiu do corpo humano formato trofozoito. Já era. Virou saudade, estampa de camisa, cancelou o CPF. Mas, todavia, contudo, porém, imagine um cenário que os leucócitos e os anticorpos, a defesa do corpo imune, né? Sistema imune, começa a atacar os trofozoitos. Pá, pá, começa a guerra, pá, pá, pá. E o trofozoito, o que ele pode fazer? Ele pode se soltar daquela região
tentar se esconder, mimetizar. Ele pode tentar se encistar e morrer. Ou, se de repente ele vê que não consegue se encistar, o negócio está complicado. Mas, veja só a situação. A pessoa não tomou o medicamento, a imunidade está legal. Mas ele não está conseguindo se encistar. Contudo, como não tomou o medicamento, não houve alteração da membrana desse trofozoito. O que ele vai fazer? Ele vai ativar um mecanismo de autoproteção extraintestinal. Ele vive ali. Ele é do intestino grosso, do intestino delgado. Ele vive ali. Então agora ele ativa um mecanismo de autoproteção que vai fazer com que ele precise sair do intestino. Então ele ativa o mecanismo de autoproteção extraintestinal. Então ele começa a liberar proteínas proteolíticas que estão lá no citoplasma. Então essas proteínas plasmáticas proteolíticas, elas são liberadas, vão para a matriz extracelular e começa a degradar a matriz extracelular. Começa a penetrar no tecido conjuntivo. Pá. Deixa eu beber uma água aqui, pera. Water. Certo? E aí essas proteínas plasmáticas proteolíticas, elas vão degradar a matriz extracelular, vão penetrar no tecido conjuntivo e adivinha? Oh, man! Chegam nos vasos sanguíneos. Oh my gosh, what happened here? Chegou nos vasos sanguíneos, começa a ir para tudo quanto é lugar. Os órgãos... Chegou nos vasos sanguíneos, eu passo uma moto aqui, não sei se deu para escutar. Chegou nos vasos sanguíneos, eles começam a ir para tudo quanto é lugar. E os órgãos que esses trofozoides chegam, começam a apresentar mau funcionamento. Simples assim, começam a apresentar mau funcionamento. Então ali nos vasos sanguíneos, né? Alvéolos, vixe, escrevi errado, alvéolos. Que essa entomoeba vai fazer? A entomoeba histolística. Ela vai ir para o pulmão, lá para os alvéolos, que está cheio de oxigênio, não tem nada a ver com ela, né? Ela não precisa de oxigênio, não tem nem mitocôndria, etc e tal. E ali nos pulmões, ela vai começar, essa entomoeba, a se locomover, indo para a região do bronquíolo, depois dos brônquios, sentido a traqueia. A imunidade do corpo, né, o sistema imune, principalmente a imunidade inata, vai começar a produzir muco. Essa entomoeba, ela vai ficar no muco, ela vai, como se ela estivesse pulando na neve. Já viu aqueles vídeos da criança correndo e pula na neve e afunda? Ela vai se afundar no muco, aí você tá ali, né? Pensa que não, sente uma cosquinha, engole, faz uma deglutição. Esse conteúdo ali do muco vai para onde? Para o estômago. Nesse processo ele se encista, chega no estômago, começa o desencistamento e aí vai para o intestino delgado, para o duodeno, vai novamente para o início do intestino grosso e ali começa de novo a parasitemia, tá certo? Tempo suficiente de ocorrer a fissão binária, de se dividir, então começa novamente a parasitemia. Esse caminho extraintestinal, característico da amebíase, é um ponto importante para poder identificar esse tipo de parasitemia. Então, você vai sentir sintomas extraintestinais. Tá? Esse é um ponto importante. Está aqui, mais ou menos, o processo, né? Ó, aqui ó, no pulmão, tá vendo? Little C, intestinal diase. E aí ele vem, ó. Ah, tem uns casos aqui que vão para outras regiões, né? Aqui está mostrando o cérebro. Mas eu não vou entrar no mérito. Mas é um universo, né? As entomoebas, tem vários tipos. Então aqui no metabolismo anaeróbico, né? Aeróbio facultativo, tem a microaerófila que
corrobora, né, para essa respiração facultativa aeróbica. Principal fonte energética é a glicose, tem estoque, né? Os acúmulos de glicogênio, nós falamos, né, dos famosos mitossomas ou criptons, né? E repetindo a mesma coisa acrescentando algumas informações, o desencistamento começa ali no estômago, lembrando que esse cisto ele não aguenta temperaturas maiores que 37 graus Celsius. Então, o indivíduo que está com febre, essa febre vai colaborar para que esse desencistamento não ocorra de maneira adequada, né? Ou seja, a liberação do trofozoito não ocorre de maneira adequada. Isso aqui é um ponto importante. Porque a quitina é carboidrato. Então, 37 graus, acima de 37 graus, fica inviável que ela mantenha a estrutura intacta, né? Então, algumas conexões, vamos dizer assim, nessa estrutura começam a se desfazer. Beleza. Então, quando esse desencistamento começa a ocorrer, lembrando que o cisto pode ter aí de 2 a 5 núcleos, vamos dizer que ele tem 4 núcleos, né, com divisões sucessivas que vão formar ali 4 amebas que vai começar a se dividir e manter, né, esse processo de parasitemia alto. Agora, o desencestamento, ele pode ficar ali no duodeno, pode ficar no intestino delgado, ou melhor, esse desencestamento pode ocorrer de maneira mais rápida ou não, dependendo da quantidade de protozoários, ou aqui não tem lugar para mais nenhuma entomoeba, está lotado, então ele vai descendo. Capacidade de degradação da quitina, de repente a quitina está com uma capacidade muito alta, ela vai demorar se degradar para formar o trofozoito, ou se a capacidade dela está baixa, degradou ali rapidinho, já fica no início do duodeno, no início do intestino delgado. Agora, também existe o ponto de como o encistamento aconteceu. Por exemplo, se o cisto ele sai do corpo humano, de repente a pessoa ali teve a diarreia explosiva, pum, ou a água, não sei, teve a diarreia explosiva, contaminou a mão, encostou na jaqueta de alguém, outra pessoa encostou na jaqueta dessa pessoa, e aí de repente passou a mão no cabelo de uma pessoa, não sei o que, o cabelo passou na boca de um amigo, não sei o que, como que é isso, pum, foi contaminada. Rapidinho, no mesmo dia. Essa quitina tá forte pra chuchu, porque esse indivíduo usou o banheiro de manhã, à tarde já contaminou a outra pessoa. Agora, esse indivíduo ele lavou bem as mãos, jovem, ficou uma contaminação ali, porque é uma diarreia explosiva, que ele não conseguiu prestar atenção, mas ele lavou bem, usou os palitinhos de dente, conseguiu tirar. Só que nesse de tirar com palitinho de dente, sem querer, ele encostou na parede e ficou ali grudado. Aí passou 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 22 dias, aí ele entra no banheiro de novo e passa a mão no lugar que estava grudado a entomoeba lá na forma cística, na fase cística. Claro que essa capa cística que ficou mais tempo no ambiente externo, fora do corpo humano, ela está mais fragilizada. Então, o desencistamento vai acontecer de maneira mais rápida, dado que, né, essa quitina já está mais fragilizada. Ela teve contato com água, com outra substância e vai fragilizando mesmo. Beleza? Ela aguenta ficar aí uns 30 diazinhos. Outro ponto aqui, né, que é importante citar aqui, ó. Vou trocar de cor aqui. Então ela aqui, ó, você tem aqui a capa cística, começa o processo de desencistamento. Então os conteúdos dos núcleos, né, começam a se dividir.
e ali começa a ocorrer também a finalização da fissão binária. Por fim, nós temos a formação de 4 entamoebas no formato de trofozoito, né? Que elas vão descendo esse caminho intestino delgado até chegar no intestino grosso, e quando o trofozoito tiver, quando a capa cística for removida completamente, já ocorrer todas as fissões binárias eles se dividirem, então ocorre aí a adesão do trofozoito e aí o processo de parasitemia.